Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? O meu nome é Karina, para quem não me conhece. Eu estou aqui hoje para ministrar essa aula deste curso que nós estamos fazendo aqui no canal do YouTube da nossa igreja. E, como todos os professores sempre fazem, estou aqui também para te incentivar a assistir as outras aulas. Vai lá, volta na número 1, assista todas e depois volte para essa daqui, caso você ainda não tenha feito isso, porque dessa forma você vai entender plenamente aquilo que nós estamos tratando. Amém? O nome desse curso é Identificação e o nome da aula de hoje é Vivificados com Ele. Eu sei que os professores anteriores já trataram desses temas com muita sabedoria, muita riqueza de detalhes, para mostrar o que Jesus fez por nós. Então nós vimos que Jesus se fez pobre, Jesus se fez doença, Jesus morreu por nós. Ele veio aqui a essa terra, viveu como um homem de carne e osso, assim como nós, para cumprir o plano perfeito de Deus, para resgatar a humanidade. Então, o objetivo de Jesus era realmente resgatar a nossa vida, resgatar o nosso relacionamento com Deus, o nosso acesso a Deus. Nós podemos estar diante do Senhor sem peso, sem pecado, como se o pecado nunca tivesse existido nas nossas vidas. E nós vamos ler alguns versículos aqui, recapitulando esse assunto e vendo o que Jesus fez por nós e quando Ele ressuscitou, como foi para as nossas vidas, por que tudo isso aconteceu. Amém? Vamos lá, vamos recapitular aqui o significado de identificação. Identificação é você se tornar como o outro. Então quer dizer que Jesus se tornou como nós, seres humanos. Ele se identificou com o homem, justamente para cumprir esse plano que Deus colocou, para nos resgatar. Então Jesus se identificou com o homem. E quando nós olhamos o termo vivificados com Ele, o que seria isso? Ele deu a vida. Quando Ele ressuscitou, Ele deu a vida aos homens. Mas o que seria essa vida? A gente vai falar sobre isso, mas eu quero que você tenha aí bem claro na sua cabeça que Jesus nos vivificou com Ele. Nós fomos vivificados com Ele. Ele nos deu a vida, Ele retomou a nossa vida. Amém? Vamos lá para Hebreus 9,14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então veja que frase interessante, ó, o sangue de Cristo, Ele fez isso para purificar a nossa consciência. O sangue de Cristo purificou a nossa consciência, Ele purificou a nossa vida, Ele apagou os nossos pecados. Cristo morreu para apagar os nossos pecados. É claro que quando nós temos uma vida cristã, depois que nós aceitamos Jesus, isso é pela fé, nós aceitamos a Jesus e a nossa vida começa a ser transformada. No nosso dia a dia nós somos transformados. Por dentro, o nosso espírito é novo, mas com o tempo nós vamos sendo transformados, a gente vai aprendendo a palavra, aprendendo o que Deus quer para nós, o que Ele fez. E os nossos pecados ficam para trás e nós não precisamos mais cometer as mesmas coisas, porque justamente nós aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas e é Ele quem tem o poder para ajudar-nos a nos transformar e a melhorar a cada dia. Então, o sacrifício de Jesus, a primeira coisa que Ele fez, que o sangue dele fez por nós, foi apagar os nossos pecados, para que você possa adorar ao Senhor, orar e ser livre para falar com o Pai sem sentir peso, sem ter peso na consciência, sem se achar indigno de fazer isso. Se você aceitou Jesus, você é digno de fazer isso. Você pode falar porque Ele é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Amém. Vamos lá para Romanos 3:25. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. E assim, por fim, a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como um meio de salvar-nos da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. Então, assim como nós falamos no versículo anterior, Cristo apagou os nossos pecados
E isso que ele fez, reconciliou o homem com Deus. O homem estava afastado de Deus, ele não tinha o acesso a Deus mais. Mas a partir do sacrifício de Cristo, quando ele morreu, ele reconciliou o homem a Deus. E isso é tão importante porque nós desfrutamos disso hoje. Hoje nós podemos ter uma vida diária de comunhão com Deus, conversar com Ele como se Ele estivesse aqui sentado nessa mesa comigo. Eu posso conversar, eu posso ter um relacionamento com Ele. E é pelo sacrifício de Jesus que isso aconteceu. Vamos agora para Tito 2,14. Que morreu debaixo da condenação de Deus sobre os nossos pecados, para que pudesse nos livrar de cair constantemente no pecado e fazer de nós o seu próprio povo, de coração purificado e com profundo entusiasmo para fazer coisas boas pelos outros. Então, quer dizer que Jesus nos comprou de volta. O sangue dele comprou as nossas vidas de volta para o Senhor. Nós estávamos longe de Deus e o sangue de Jesus nos comprou. Nós somos dele novamente. Amém? E aqui eu quero parar para fazer uma observação com você. Vamos prestar atenção aqui nesse versículo. Olha só. Ele fala assim: para que pudesse nos livrar de cair constantemente no pecado. Eu sei que na aula do professor Ícaro, ele falou também sobre isso, que nós não precisamos ficar constantemente no pecado. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós temos a capacidade de sermos diferentes daquilo que nós éramos antes. Às vezes você pode parar, ouvir essas coisas e falar: nossa, mas para mim isso é tão abstrato, eu ouço vocês falarem, eu acho isso bonito, mas na prática para mim não funciona. Porém, eu quero te incentivar aqui a cumprir o passo a passo da Bíblia, de tudo aquilo que Deus fala que nós, como cristãos, devemos fazer, e te desafiar para ver se você não vai conseguir ter essa vida diferente, essa vida sem constante pecado, essa vida livre, essa vida que você pode fazer aquilo que você quer diante do Senhor, sem peso, porque você sabe que você está fazendo a coisa certa. Sabe que quando nós estamos com Deus e nós decidimos acertar e trabalhar para Ele, entregar a nossa vida de verdade para Ele, entregar todas as áreas da nossa vida para Ele, nós conseguimos com certeza fazer do nosso dia a dia um dia a dia sem pecado. É claro que às vezes nós podemos errar, mas isso não é constante nas nossas vidas, porque quando nós estamos em comunhão, lembrando, nós somos vivificados com Ele. Jesus, Ele deu a vida, Ele nos deu a vida de volta. E essa vida, ela é uma garantia de uma vida de comunhão com o Senhor. Você tem capacidade de ser aquela pessoa que você deseja ser em Deus. Guarde essa frase com você. Você tem capacidade de ser essa pessoa. Por que você tem capacidade? Porque você aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E a partir desse momento você está dizendo para Ele que o sacrifício dele valeu por você e que você está disposto a realizar aquilo que Ele colocou como plano para a sua vida. Pense só, se todos os dias você decidir acordar e fazer um dia de cada vez, um dia dando certo, um dia sem pecado. Como que você vai fazer isso? Você vai acordar, você vai orar, você vai meditar na palavra, vai orar em outras línguas. E todas as vezes que vier aquela vontade de fazer algo errado, de fazer algo que desagrade ao Senhor, que não faz parte do caráter de Deus, você vai frear o seu corpo, você vai frear a sua boca, você vai frear os seus ouvidos, para que você não viva uma vida naquele dia com um pecado na sua rotina. Eu te desafio a fazer isso. Coloque em prática a palavra que você tem ouvido. Lembre-se que Jesus nos vivificou com Ele. Ele nos deu a vida, Ele passou por tudo para que nós não precisássemos passar hoje. Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos a chance, sim, de ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida de comunhão e acesso livre ao Senhor. Amém? Vamos voltar lá. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu fiquei pensando sobre esse tema. Quando a gente fala vivificados com Ele, e aí eu acabei de falar agora sobre nós termos uma vida de comunhão, uma vida nessa terra sem pecado, sem constante pecado, né?
Tudo isso é real, isso funciona, isso não é só teoria, querido. Isso funciona mesmo. Só que além de tudo isso, quando nós falamos que nós fomos vivificados com Cristo, quer dizer, aqui nesse versículo está bem claro para nós, ó. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Então, quando nós dizemos que nós fomos vivificados com Ele, quer dizer que Cristo, Jesus Cristo, Ele deu para nós a vida eterna, garantia de vida eterna. Sim, quando nós morremos fisicamente, aqui nesse mundo, nós temos uma vida para viver, que é imensamente melhor do que essa. Se essa aqui já está boa, pense que a vida eterna é muito melhor. Deus preparou uma vida para nós sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, sem miséria. Tudo isso que nós vemos aqui nesse mundo, queridos, que entristece o nosso coração, que nos deixa às vezes um pouco assustados. Essas coisas, elas não existirão na vida eterna. Nós temos a garantia de vida eterna. Ele, Jesus, ele garantiu para nós que depois que tudo isso passar, aqui nós temos muito para viver, viu, querido? Anos e anos e anos nós vamos viver. Eu espero que você vá embora só quando Jesus voltar, ou que você passe dos 90 anos, amém? Mas, depois que tudo isso passar, nós vamos viver a vida eterna com Cristo. E essa vida é algo que eu acredito que por mais que nós falemos, que nós pensemos como será, ruas de ouro, só alegria, só amor, os anjos louvando, aquela coisa linda, e nós lá, eu acredito que ainda pensando em tudo isso, nós não temos noção do que se trata essa vida eterna. Ela é ainda muito melhor do que a nossa mente humana pode imaginar. Nós somos limitados, queridos, mas Deus não é limitado. Ele não é limitado. Muitas coisas que nós vivemos hoje, nós vivemos muitas vezes pensando na nossa cabeça como vai ser, planejando, mas com Deus nós vivemos sempre além. As expectativas, nós colocamos expectativas, mas Ele sempre supera, porque Ele não tem limite. Deus não tem limite. Amém? Por isso que esse plano dele é tão perfeito. Ele não aceitou perder a humanidade para o diabo. Ele não aceitou. Então ele deu o seu filho para que você fosse resgatado do pecado, resgatado da morte e tivesse a vida eterna e fosse vivificado com ele. E aqui nós vamos ainda continuar em Romanos e vamos ler Romanos 10, 9. Pois, se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, serão salvos. Então, o que quer dizer esse versículo? Eu acredito que se você está assistindo essa aula, você já é salvo. Mas se por algum motivo você ainda não for, esse versículo significa assim: quando nós cremos com o nosso coração e nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o Salvador das nossas vidas, nós garantimos a nossa salvação para a vida eterna. Então, se você ainda não fez essa oração, eu te aconselho a fazer, para garantir essa vida eterna e ter uma vida boa aqui na terra e uma ainda muito melhor quando você for lá para o céu. Amém? Esse versículo ele é muito precioso, porque ele mostra que nós temos que confessar perante os homens que nós temos um Senhor, e o nosso Senhor é Jesus. Ele é o dono das nossas vidas, nós nos doamos para Ele, nós estamos prontos para obedecê-lo, nós estamos prontos para abdicar de coisas que muitas vezes a nossa carne quer fazer, que nós achamos legal, ou muitas vezes nós estamos cansados, queremos descansar, ficar em casa, mas nós pensamos, não, eu tenho uma missão, eu preciso fazer algo para o Senhor. E nós dedicamos a nossa vida, nós dedicamos tempo, dedicamos muitas vezes a nossa família e nós vamos trabalhar para o Senhor de alguma forma. E eu te incentivo a fazer isso, querido. Se você ainda não trabalha para o Senhor de alguma forma, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, faça isso. Eu sei que muitos creem com o coração, mas não tiveram coragem de falar, ficaram com vergonha, mas eu te aconselho a fazer isso. E se você já fez,
Eu estou aqui para te lembrar hoje que você confessou o Senhor como Senhor da sua vida. Você confessou Jesus como Senhor da sua vida. Então você precisa fazer algo com isso. Você precisa fazer com que todo o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que ele passou, valha a pena. Valha a pena enquanto você está aqui na terra. Não deixe para usufruir de tudo isso só quando você estiver lá na vida eterna. Lembre-se que você foi vivificado com Ele, que Ele deu a vida de volta para nós, que Ele nos reconciliou com Deus, que Ele apagou os nossos pecados, que Ele nos comprou de volta para o Senhor. E por isso nós temos uma missão muito grande, que é fazer com que isso tudo valha a pena. Amém? E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu espero que vocês não se esqueçam que nós fomos vivificados com Ele e que nós temos uma garantia de vida eterna. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.